dos anjos e das estrelas da luz. BID, 29 de junho de 2012, parte 3. Pergunta: quais possibilidades me abrem os olhos e me permitem aceder ao absoluto? Há palavras cuja disposição mostra uma interrogação dentro da interrogação. Você tem certeza da sua pergunta? O que significa possibilidade e abrir os olhos? Mais uma vez, a noção de abrir os olhos significa uma necessidade de compreender, uma necessidade de apreender, uma necessidade de apropriar-se. Entendê-lo, apreendê-lo. A preliminar, chamada abandono do si, só é realizável pela refutação. Cabe a você, então, cessar de querer compreender, cessar de querer apropriar. O absoluto em nenhum caso pode ser um objetivo, nem uma finalidade, e ainda menos algo que se pode perceber, sentir ou experimentar. Há somente a refutação de tudo que é conhecido, seja desse corpo, como do conjunto dos corpos ditos sutis, que permitirá, em um primeiro momento, romper o hábito de identificação a tudo o que constitui a vida neste mundo. Ser nada aqui, como eu já disse, permite ser absoluto. Então, é claro, um certo número de pilares, um certo número de elementos que lhes foram comunicados são elementos preparatórios ao absoluto. Mas em nenhum caso o absoluto pode ser apreendido por meio de uma compreensão intelectual. Quando esse estado se instala, além de todo estado, quando ele se mostra e se revela instantaneamente, é uma percepção além de qualquer percepção. É um estado além de qualquer estado, que os instala fora da ilusão. Não enquanto crença, mas enquanto verdade absoluta, vivida de maneira permanente, permitindo-lhes se extraírem de tudo o que é efêmero e ilusório. Não há, portanto, nenhum elemento que possa abrir seus olhos, nenhuma possibilidade que permita dirigi-lo para o que quer que seja. Somente o princípio da refutação e a investigação sobre o que não é o absoluto te permitirá, em um dado momento, romper o ciclo vicioso do mental. Ainda que o conjunto de crenças, ainda que o conjunto de identificações participem do efêmero. Não há outro meio, não há técnica, não há outra aproximação possível relativa ao absoluto. A refutação consiste em rejeitar, sem negar, sem renegar, consistindo em ver tudo que não é infinito, tudo que é efêmero, persistindo uma abordagem direta, se posso me exprimir assim, do absoluto. Vocês não podem, em caso algum, abrir os olhos ao que quer que seja. Vocês não podem elaborar nenhuma estratégia, nenhuma outra possibilidade. Nenhuma vibração pode conduzi-los a ser absoluto. É justamente na refutação de tudo que é vivido, concernente tanto ao eu como ao si, que o absoluto se implanta e se revela. É claro, a onda da vida, o manto azul da graça, participam desse trabalho. O conjunto dos elementos inscritos na sobrevivência da própria personalidade, como o medo da perda dessa personalidade, o medo da morte. São elementos que podem ser transfigurados pela própria onda da vida, facilitando de algum modo o desaparecimento do ego e a transcendência do ego, o desaparecimento do si e a transcendência do si, permitindo revelar o que sempre esteve aí. Vocês não o podem apreender por algum processo mental, por algum processo vibratório, por alguma experiência. A refutação é o princípio e o próprio fundamento da Advaita Vedanta.
permitindo, se vocês o desejam, estabelecer-se no que vocês são, de toda a eternidade, além de qualquer vida, além de qualquer matéria, além de qualquer dimensão. Vocês não podem apreendê-lo, vocês não podem aproximá-lo, senão pela refutação, senão aproveitando a influência da onda da vida, do manto azul da graça e pela superação e transcendência do eu e do si. Os pilares que lhes foram comunicados há já muito tempo dizem respeito à humildade, à simplicidade, à transparência, ao caminho da infância. São possibilidades, mas essas possibilidades não dão acesso, se posso dizer, diretamente ao absoluto, mas estabelecem as bases, as fundações que permitem assentar, de alguma forma, o abandono do eu e o abandono do si. Pergunta: você pode me esclarecer sobre minhas resistências em deixar minha personalidade? Uma parte da resposta que eu vou te dar está na questão anterior. Eu não vou repetir. O apego à própria personalidade é inerente ao princípio da sobrevivência. A personalidade, para existir, deve acreditar-se eterna, o que evidentemente ela nunca é, uma vez que a personalidade aparece e desaparece entre o nascimento e a morte. Nada subsiste. A personalidade, uma vez que o saco de comida não está mais, e retornou à terra. O que persiste, e ainda para vocês isso é uma crença, na maioria dos casos, é a alma e o espírito. Mas a alma e o espírito não são o absoluto. Eles estão contidos no absoluto. As resistências da personalidade, além de qualquer noção psicológica, estão ligadas mesmo à presença da projeção da consciência dentro desse mundo. Assim, não há especificidade individual, mesmo se existem programações dentro da personalidade, em função de sua própria história, de sua própria memória. Além disso, há os arquétipos, os fundamentos fundamentais que, em cada ser humano encarnado, são pelo princípio de preservação da espécie, de alguma maneira, a garantia que o salvaguarda do não desaparecimento da personalidade, antes do vencimento do prazo, seja a morte natural, uma morte acidental, ou o que quer que seja que coloque fim à existência da personalidade e, portanto, a projeção da consciência em seu confinamento dentro desse saco de comida. Assim, portanto, eu não posso te dar o elemento pessoal referente ao que é comum ao conjunto da humanidade encarnada. Eu te remeto, então, ao que pode ser dito de diferentes maneiras a respeito do que vocês chamam os 2 primeiros chakras, onde estão inscritos os princípios de sobrevivência, assim como os princípios da ilusão que permitem manter um conjunto de coerência no que é chamado a personalidade. Não há então resposta que seja pessoal, quer estejamos no nível do eu, quer estejamos no nível do si, quer estejamos no nível da presença infinita, ou na infinita presença. O mecanismo, se podemos dizer, é o mesmo. Somente na superação do medo da morte, do medo do próprio desaparecimento, é que o absoluto aparece como algo que sempre esteve aí, de toda a eternidade. A projeção da consciência deve então, no tempo que não é uma passagem, mas bem uma transfiguração, cessar de existir. E é esse medo que deve ser derrotado, não no sentido de um combate, não no sentido de uma explicação, mas antes em um face a face. No Ocidente, isso tem sido o encontro com o guardião do umbral, permitindo-lhes viver suas próprias trevas, sua própria dissolução. O que está inscrito, mais uma vez, no princípio de preservação do corpo. Não pode existir elemento propriamente dito, psicológico, já que estamos aqui,
diretamente em algo que está inscrito dentro do próprio saco de comida. O saco de comida é persuadido ele também ser imortal. Então, evidentemente, vocês sabem que isso é falso, ao menos sobre a superfície desta terra. Há um momento em que vocês aparecem, há um momento em que vocês desaparecem. O que aparece e o que desaparece concerne exclusivamente ao efêmero. Subentendido a esse aparecimento e a esse desaparecimento, existe o que é chamado observador ou consciência do eu sou, realizando o si. Além do eu sou, há o não ser. O não ser é a cessação de qualquer projeção da consciência dentro deste mundo, como dentro de qualquer dimensão. Ser absoluto define novos contextos que são constituídos pela ausência de contexto e a ausência de limite. Não há mais localização, não há mais confinamento, não há mais possibilidade de ser limitado, de maneira alguma. A consciência pode se projetar, como pode não se projetar. A reintegração ao seio da fonte, a pulsação, se podemos dizer assim, se bem que isso não corresponde a nada que vocês tenham conhecido, do absoluto, é uma emanação de amor contemplando a si mesmo. É o que todos somos, amor que contempla a si mesmo. Projeção do amor dentro de diferentes estratos vibratórios, dentro de diferentes frequências, dentro de diferentes experiências. Enquanto existe dentro da consciência, quer ela seja do eu sou ou do si, a necessidade de experimentar, a necessidade de se projetar, o absoluto não pode aparecer, mesmo ele já estando aí. É necessário, de algum modo, uma extinção total da consciência, seja a consciência fragmentada da personalidade, seja a consciência expandida ou a supraconsciência do si. Tudo isso deve cessar, como se o tempo parasse, como se o espaço não existisse mais, a fim de que a consciência, ela mesma, pare de se observar, pare de se ver e pare de ser vista. Ela mesma, em qualquer dimensão que seja. Isso realizado, transforma totalmente suas vidas, aqui como em outros lugares, porque nesse momento vocês não estão mais, estando no absoluto, em uma forma, limitados por essa forma, de alguma maneira. Sua consciência, de algum modo, mesmo em suas projeções, não está mais limitada a esse corpo, a essa dimensão ou a qualquer outra consciência existente. Vocês são verdadeiramente, nesse momento absoluto, na realidade, não da experiência, mas do que vocês são de toda a eternidade. Eu resumiria isso dizendo que o único obstáculo a ser absoluto é o medo. Enquanto existir em vocês o menor medo, referente a esse corpo, referente a essa alma, referente a esse espírito, referente ao seu futuro, referente aos seus apegos, suas crenças, o absoluto não pode ser o que vocês são e que, no entanto, vocês são, de toda a eternidade. Porque o medo é uma projeção da consciência, dentro da limitação, dentro do medo de seu próprio desaparecimento ou a autodissolução. O mesmo mecanismo se encontra nos mecanismos de aproximação da morte, onde, a partir do instante em que vocês sabem que irão morrer, por uma razão precisa, surge dentro da consciência a recusa. Essa recusa é característica da consciência da personalidade. Na consciência do si, mesmo que esse período de recusa pareça muito mais leve, no entanto ele existe. A recusa não é senão o reflexo e a consequência do medo. A personalidade é construída sob a falta de luz, sobre a falsificação, sobre a amputação. Dessa falsificação, dessa amputação, resulta o que é chamado medo. O medo é somente um sentimento de incompletude, fazendo com que, em toda a sua vida, a personalidade vá buscar se assegurar,
tentando criar circunstâncias que lhe pareçam eternas e que evidentemente não serão jamais, seja através de um afeto, seja através de um trabalho, seja através de uma descendência. Já que, de qualquer maneira, o dia em que vocês deixarem este mundo não existirá mais para vocês. É claro, existem meios limitados de contato entre o lado daqui da vida e o lado de lá da vida, chamado morte. Mas tanto um como o outro não são senão amputações do que vocês são em verdade. Existe, dentro da personalidade, e isso é comum a todo humano, a necessidade de se assegurar, a necessidade de encontrar uma estabilidade dentro de um mundo em que nada disso pode existir, devido mesmo à existência do princípio de amputação e de falsificação, assim como de confinamento. Pergunta: apesar de estar sentindo as manifestações da onda da vida, eu me pergunto por que eu ainda estou totalmente enganchada ao meu eu. A onda da vida, como eu já disse, é um elemento facilitador, vindo transfigurar os medos inscritos nos 2 chakras inferiores, correspondente ao corpo físico e ao corpo que vocês chamam etérico. Mas isso não é suficiente para fazer desaparecer o eu e o que você chama estar enganchada ao eu. Existe um princípio de abandono do si, situado em uma perda total da personalidade, correspondente à passagem entre o 3º chakra e o chakra do coração. Isso é nomeado crucificação e ressurreição. Existe nesse nível o que é chamado uma porta estreita. É o momento em que você deve, de algum modo, comprovar a você mesma que você não está pegada a nada deste mundo, a nada do que é efêmero. Você deve estar livre de toda crença. Você deve estar livre de todo apego. Você deve estar livre de todo conhecido. É nesse nível que vai agir a refutação. Mais uma vez, referente a esta questão, não é uma problemática pessoal, mas uma problemática coletiva, ligada ao confinamento, à amputação e ao isolamento deste mundo. O conjunto dos conhecimentos, mesmo os mais elaborados, não são senão ignorância, porque nenhum conhecimento, quaisquer que eles sejam, astrológicos, quer sejam espirituais, quer sejam religiosos, não podem dar-lhes acesso à verdade, mas simplesmente às crenças às quais vocês aderem ou não. Nenhuma crença, mesmo a mais elaborada, pode mudar o que quer que seja em seu status. Se vocês observarem, dentro de todos os modelos religiosos, dentro de todos os modelos de sociedade da Terra, qualquer que seja a adesão a uma dada religião ou a outra, vocês têm seres que conseguiram se abandonar em totalidade, aceitar seu próprio desaparecimento. Qualquer que seja a religião de início, podemos dizer que vocês devem, todos, passar pela mesma porta estreita. É o momento em que é necessário se desfazer dos conjuntos das crenças, dos conjuntos das certezas. É nesta condição que o desconhecido pode ser revelado e que o absoluto é realizado, no sentido da liberação. Enquanto vocês se apoiam em uma crença, enquanto vocês se apoiam em um conhecimento, qualquer que seja, vocês estão na mais total ignorância. O que vocês chamam conhecimento, no sentido humano, não é senão ignorância. Se vocês aceitam essa ignorância, então vocês penetram o conhecimento, porque vocês são um conhecimento. Sendo conhecimento, sendo amor e luz, vocês não podem, em nenhum caso, por meio de qualquer projeção, apreender isso. Há que se livrar de tudo o que é conhecido, pela investigação e pela refutação, e vocês chegam a isso.
Eu disse para intervenções futuras que eu lhes pediria doravante para ler atentamente o que eu já disse, porque muitas das questões que vocês colocam já tiveram sua resposta, sobretudo quando se trata de respostas que são coletivas e que não se referem em nada da sua personalidade e em nada de sua individualidade. O princípio da investigação e o princípio da refutação são universais. Não dependem de nenhuma crença, de nenhum karma, de nenhuma religião, de nenhum país. Eu exprimi, desde o início de minha vida, que eu tentaria, o mais possível, sair de todo o contexto de sociedade, de toda noção histórica. Eu me apliquei a isso. Isso é fundamental. Os tempos que vocês vivem, como vocês o sabem, são particulares. Eles apelam a vocês uma noção de prestação de contas, de não aderir ao que quer que seja que não seja vivido. E convém mesmo superar o que é vivido, uma vez que isso foi vivido, isto é, superar a própria experiência pelo princípio da refutação. É claro, o ego e a personalidade vão sempre lhes dizer que isso não serve para nada. E é lógico, e é normal. Mas vocês não têm estritamente nenhum outro meio se não realizar isso pela investigação, pela refutação. Não há outro meio de se libertar do conhecido. O processo vibratório concerne a consciência. Isso vocês o sabem também, já que a consciência é vibração. Dependendo da faixa em que se exprime essa vibração, ela é conhecida e, portanto, vocês estão na consciência do eu. Se as vibrações aparecem no corpo, quaisquer que sejam os pontos de penetração, e muito lhes foram dados, chakras, portas, estrelas, kundalini, onda da vida, essa penetração vai induzir a uma ampliação da consciência, chamando isso o despertar, a realização, o acesso à supraconsciência. Mas mesmo isso não é absoluto. O absoluto é muito mais amplo, se posso me exprimir assim, do que tudo que pode ser percebido, do que tudo que pode ser sentido. É bem mais vasto do que a consciência. É uma deslocalização total de suas consciências que não estão mais sujeitas às leis deste mundo, enquanto mantêm a forma, enquanto mantêm suas vidas. Mas o princípio da refutação, que pode lhes parecer no nível do ego como um exercício simplista ou um exercício mental, é o mecanismo mais simples para ultrapassar todos os estratos intermediários da cebola, permitindo-lhes ter a visão global, além de tudo, o que pode ser visto e além de toda a consciência. É necessário conceber e viver que a consciência se exprime sobre uma variedade de vibrações. A da personalidade, a do si e a da presença última e infinita, que o absoluto engloba tudo isso, presente sobre este mundo, presente nas dimensões, englobando o conjunto de tudo isso e mesmo a fonte. Quando os arcanjos lhe dizem que eles estão no interior de vocês, isso não é uma visão do espírito, isso não é uma projeção, mas é a estrita verdade do absoluto que vocês são. Vocês devem aceitar morrer para vocês mesmos, a fim de renascer. Mais uma vez, não há passagem entre o si e o absoluto. Não há passagem entre o eu e o absoluto. Há efetivamente uma porta estreita, que é, ela também de alguma forma, as fundações, os elementos de apoio, bem como a onda da vida. Mas é preciso ainda que vocês aceitem, se perderem e desaparecerem. Algo que não pode aceitar nenhum eu e nenhum si. Mas é uma passagem que eu qualificaria de obrigatória. E essa passagem, a palavra não é indicada porque não é uma passagem, é justamente o abandono de tudo, o que é efêmero,
de tudo o que é conhecido, que lhes abre, se podemos dizer, o acesso ao conhecido, que não é um acesso. A melhor expressão que nós encontramos é efetivamente essa noção de ponto de vista. De onde você olha? Você está na cena do teatro? Você está na sala olhando o espetáculo? Ou você está fora do teatro? Enquanto você atua na cena, você não pode estar fora. Mas quando você está fora, você toma consciência, se o podemos dizer, através da projeção da própria consciência, que existe um espectador ou observador e que existe um ator. Mas você não está identificado de maneira formal nem ao ator, nem ao observador e nem ao que quer que seja como elemento existente dentro do teatro. Você é o conjunto de tudo que é percebido, como de tudo que não é percebido. Pergunta: o que dizer da raiva e da irritação que ainda atravessam o corpo e a personalidade? O que você entende por o que dizer? Você quer uma explicação lógica e racional de por que isso existe? Em que isso concerne ao absoluto? Este é tipicamente o tipo de conhecimento que não lhe é de nenhum uso, tanto para o si como para o absoluto. As leis de ação e reação não concernem senão a esse saco de comida, esse saco de pensamentos. Enquanto você está em reação em relação a isso, enquanto você tem necessidade de compreensão disso, você permanece confinada nisto, que justamente te incomoda. Há, aí também, a noção de identificação a esse corpo, a esses pensamentos e a essa vida. A raiva, em todo caso, resulta efetivamente do confinamento. O confinamento se manifesta pela raiva frequentemente, mas a raiva não resolve nada, como o medo, tanto um como o outro, cujas direções são opostas no nível da consciência. A raiva aumenta, o medo diminui. Mas tanto em um caso como no outro, nem a raiva, nem o medo permitem escapar da condição da consciência fragmentária. Assim, então, seu olhar que se coloca através dessa questão sobre a necessidade de compreender, ou de explicar, ou de dar sentido ao que atravessa esse corpo e essa personalidade. Não lhe será de nenhum socorro concernente tanto ao si como ao absoluto. Enquanto existe uma necessidade de compreensão, você própria se situa dentro da própria consciência, na ação-reação. Nenhuma ação, nem nenhuma reação pode romper o círculo vicioso, porque nesse momento você permanece no ator, você permanece na cena do teatro. Você está tão investida no papel do ator que isso é para você a única realidade. Mesmo se você sabe que em algum lugar há outra coisa, você não tem nem a percepção, nem a consciência, nem a possibilidade de sair, enquanto seu ponto de vista não tiver mudado. Você pode obter todas as respostas. O exemplo da ciência, como vocês sabem, hoje, sobre a Terra, lhes dá uma magnífica ilustração. Vocês conhecem o funcionamento do átomo. Vocês conhecem o funcionamento da célula. E então? Isso dá resposta a quem eu sou? Enquanto você estiver identificada com as células, isso pode ser suficiente. Enquanto você estiver identificada à sua psicologia, isso pode ser suficiente. Mas isso não alimentará jamais outra coisa, senão a ação-reação. Você manterá de modo longo, durável, o efêmero, através de uma sucessão de efêmeros, a cada vez mais dolorosos, às vezes leves, mas que, definitivamente e em resultante, não mudam nunca, absolutamente nada, em sua condição e em seu confinamento. Compreender como funciona a prisão não permite sair da prisão. Compreender todos os atos de todas as peças de teatro não permite sequer identificar o teatro.
principalmente porque a consciência, que está limitada pelo próprio princípio da amputação, do isolamento e confinamento, vai de algum modo, à medida das encarnações e das experiências, satisfazer-se dessa limitação, na maioria das vezes, dando-lhe a viver dentro dessa frustração, pois é elementos pacificadores, através do que é chamado de profissão, através do que é chamado afeição, através do que é chamado o social. Mas nunca uma profissão, nunca uma relação, nunca uma sociedade poderá responder em seu lugar o que você é. Há somente a sua própria investigação, além de todo conhecimento, além de toda adesão a um rito ou a um dogma, que lhe permitirá reencontrar o fio da liberdade. A raiva como o medo não são senão as consequências da perda do que vocês são. Esta perda está ligada ao seu ponto de vista. Este ponto de vista, que eu os lembro, está ligado tanto à sua educação, como aos seus dogmas, como às religiões, como à sociedade, como a tudo que vocês têm aderido sem fazer a experiência, sem ter a validação interior. Tudo o que vocês aceitam como regra estabelecida, sem ter passado pela experiência ou pela vivência, apenas reforçará o confinamento de maneira sistemática. A raiva é uma emoção. Toda emoção está inscrita na ação-reação. Nenhuma emoção pode escapar a essa regra. É mesmo a definição de uma emoção. É por isso que, dentro de certos sistemas tradicionais comprovados, seja no Oriente como no Ocidente, foi apresentado um amplo espaço a tudo que é emocional, a tudo que é mental, como elemento de frenagem, ou que aciona véus ao confinamento e ao isolamento. Nenhuma emoção é libertadora, nenhuma atividade mental pode liberá-los, nenhum dogma e nenhuma crença pode liberá-los. É necessário mais uma vez aqui também, libertarem-se de toda crença, liberarem-se de toda certeza e irem para o desconhecido, livrando-se de tudo que é conhecido. Então, é claro, para o ego isso é um drama, e para o si isto também é um drama, porque há de fato uma passagem do eu ao si, da consciência fragmentada à consciência ampliada, que foi conquistada, se podemos dizer assim. Enquanto não pode haver conquista do que vocês são, em verdade, quer dizer absoluto. Pergunta: há uma parte de mim que não compreende realmente o que é a refutação. Por que esse bloqueio? Quem disse que você deveria compreender a refutação? Você deve aplicá-la. Você compreende como você anda? Sabe quais são os músculos que são usados na operação? Quais são os nervos que são usados na operação? E ainda assim você anda. Enquanto houver vontade de compreender, você não pode avançar. Você fica no lugar imóvel no ego. A refutação não é para ser compreendida. Ela é para ser praticada. Isso está bem além de uma crença e de uma explicação. Refutar consiste em afirmar que nada do que é limitado, que nada do que é conhecido pode ser a verdade. Nada mais e nada menos. Se você começa a entrar na necessidade de compreender, refletir, quem quer compreender senão o eu? Porque compreender é prender. Ora, aí trata-se de restituir, é exatamente o inverso. Tudo o que vocês chamam de conhecimento não é senão ignorância. Tudo o que vocês chamam de compreensão é um obstáculo, porque a compreensão faz apelo a quê? Ao mental. Ora, justamente o elemento que mais trava é o mental. Portanto, alimentar o mental através de uma lógica, uma razão, uma explicação, o confina ainda mais na ação-reação. Não busque compreender, como eu já disse outras vezes. Quanto menos você compreender,
mais você chega lá. Porque definitivamente é sempre o ego que quer compreender, que quer se apropriar, que tem necessidade de uma lógica que lhe é própria. Enquanto a isso, você retarda a investigação. Isso é sugerido pelo ego, evidentemente, pois devido a essa refutação e a essa investigação, o mental sabe que assinou sua sentença de morte, e isso ele não quer. Então não dê peso a esse tipo de interrogação, livre-se dela o mais rápido. Refutar não é compreender, precisamente exatamente o inverso. É uma ginástica. Você pode chamá-la de mental se você quiser, embora vá muito além. No entanto, essa investigação e essa refutação é muito precisamente o que vai romper o círculo vicioso. Esse tipo de questão para todo irmão e irmã apenas traduz a atividade do mental, que por ele mesmo não busca senão uma coisa: compreender e prender. Ora, nós não estamos nesse processo. A refutação não tem de ser compreendida, ela tem de ser aplicada, da mesma maneira que a investigação tem de ser conduzida. Ela não tem de ser explicada. O mental, por meio da questão que você coloca, tenta complicar o que é simples. Não alimente mais o mental, refute tudo que vem dele, tudo que está inscrito no efêmero. Pergunta: depois de praticar a refutação, eu não posso fazê-la mais. Na verdade, viver o si ou absoluto não me importa. Eu me abandonei à vida, ao momento presente. É a personalidade que se recusa a deixar ir, ou é um abandono real? É só você que pode obter a resposta. Aquele que é o absoluto o sabe instantaneamente. Não pode haver nenhuma dúvida, nenhuma interrogação. Isso está bem além da personalidade, bem além da certeza e da experiência. Uma vez conduzida a investigação, uma vez efetuada a refutação, se não há mais nada para refutar, o que você quer refutar? Além da consciência, o que você é, uma vez que a refutação e a pesquisa conduzidas o deixam ser o que você é. Se então a refutação e a investigação foram conduzidas e concluídas, você é absoluto. Mas na condição de que você mesmo saiba. Nenhuma resposta pode ser trazida do exterior, se você sabe o que você é, além da consciência. Foi-lhes dito que no si e no instante presente da vida, como você diz, a vida se desenrola segundo as leis, ligadas ao eu sou, chamadas a ação da graça, onde se manifesta a unidade, a fluidez, a facilidade. Nessa facilidade, nenhuma atividade mental, nenhuma atividade emocional, nenhum estresse, nenhum acontecimento da vida pode alterar o que você é. E aí você sabe pertinentemente que você é absoluto. Qualquer que seja a sua vida, você é consciente de que você não é somente isso, mas que você é bem mais do que isso. A vida se manifesta então, sem resistência, sem oposição, sem restrição, sem mental que te domine e sem emoção que te domine. Mas enquanto existe a sensação de uma questão em seu interior, é claro, o absoluto não pode ser o que você é. O abandono do si, como o abandono à luz, se realizam e lhe dão a viver a ausência de interrogação. Se sua vida então se desenrola assim, na maior das facilidades, este é o testemunho. Mas novamente, aquele que é absoluto o sabe, não como uma possibilidade, não como algo de que se duvida, mas como uma evidência a cada minuto, a cada respiração. Porque nesse momento, você não está mais confinado em um corpo, você não está mais confinado em uma sociedade, você não está mais confinado em um mundo, você é amor. E isso é vivido plenamente, além de qualquer vibração, além de qualquer evento, além de qualquer trauma, como de qualquer alegria.
Essa permanência, essa imanência, é a realidade que é vivida no absoluto. A forma, o absoluto com forma, essa forma não pode ser de modo nenhum um fator limitante, contrariamente ao que é vivido no eu ou no si. E isso é vivido claramente de maneira autêntica. Do mesmo modo que você pode andar, você sabe que anda sem ter a necessidade de trazer sua consciência sobre o andar. É o mesmo para o absoluto, para esse último. Uma vez que a investigação e a refutação foram concluídas, há efetivamente um dado instante em que isso não pode mais prosseguir. Não é senão você que pode saber se tudo foi completado nesse nível. O absoluto não tem questão, ele é. E ele é independente da forma, mesmo no absoluto com forma. Ele é independente do que vive esse corpo, ele é independente de toda noção de memória ou de história. Não existe nenhuma contingência, nenhum limite. A consciência está ao mesmo tempo nesse corpo, como em alguma outra projeção, como na ausência de projeção. Mensagem de Bide no site francês austrasdimensions.com, 29 de junho de 2012, parte 3. Tradução para o português, Lígia Borges. Edição, Andréa Protizek e Zuma Peixinho, dosanjos.net.